Vamos esperar um pouquinho a Nina, ela tá atrasadinha. Aí. Ei, Nina! Ah, boa noite. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo, mas a senhora tá no céu, viu? E tá aqui na terra também, pô. É, tá dentro de nós, né? De certa forma, através da nossa conexão. Assim. E como é que você tá com esse frio? Aí não tá frio, né? Um pouquinho, né? Aqui não faz tanto frio, mas tem ventado muito, né? Onde eu moro especificamente tem ventado bastante, mas tudo fechadinho aqui. Então eu tô só com um chalezinho que tá ok. Ah, tá. Então, essa é a minha convidada, a Nina. Ela vai falar sobre o sagrado masculino e o feminino, né? Uma honra ter a Nina aqui, porque ela é grande conhecedora do conteúdo, do tema, né? E vem com todo o amor e carinho, dando essa atenção aqui para a nossa live, né? Vamos agradecer sua presença. E se você quiser falar alguma coisa sobre você, fica à vontade, tá? Tá bom. Eu queria agradecer o convite, Emília. Na verdade, é um prazer, né, voltar a falar sobre esse tema, um tema que me toca muito. Eu trabalho com sagrado feminino, com sagrado masculino. Comecei trabalhando com sagrado feminino, né, em rodas, meditações, e agora quero unir os dois. Então, assim, só falar um pouco do que eu faço nesse sentido, né? Embora eu tenha tido uma vida no direito, né, eu sou professora universitária de direito ainda, depois eu vou falar sobre isso, mas já tem um tempo que eu estou nesse caminho das terapias integrativas, né? Então, trabalho com terapias integrativas, tanto individualmente quanto em grupo, e trabalho muito desse ponto de vista energético, né? Como as mulheres, com realinhamento, com a bênção do útero e tal. E os homens estão chegando também para se curar. Então eu faço atendimentos individuais, mas uma coisa que eu gosto muito, né, e que tem a ver com a nossa live são as rodas, para que a gente possa compartilhar e conversar um pouco, né, nesses ambientes sobre sagrado feminino e sagrado masculino. Então meu trabalho nessa linha tem sido esse, tanto o trabalho da terapia integrativa individual, quanto as rodas com mulheres, com homens, rodas mistas, com foco no sagrado feminino e masculino. Legal. Eu queria que você falasse pra gente o que é o sagrado feminino. Tá. Então, quando a gente fala de sagrado feminino hoje, tem muitas linhas de compreensão. Eu vou falar de um modo geral, né, genericamente, como é que está essa compreensão. Vou falar um pouquinho dos princípios do sagrado feminino, para a gente ter uma ideia, né, de quais são as bases desse movimento, e depois eu vou falar um pouquinho de como é que eu compreendo, né, porque como são muitas linhas, eu vou falar um pouco de como é que eu desenvolvo o meu trabalho. Quando a gente fala de sagrado feminino de um modo geral, tem muito a ver com o resgate e valorização da nossa essência feminina. Mas quando a gente fala essência feminina, isso gera uma certa confusão, porque as mulheres são muito diferentes entre si. Então, o que seria uma essência do ser mulher? Existe uma única essência, uma única forma correta de ser mulher? Não. Quando a gente fala de buscar valorizar, né, e se reconectar com essa essência, é a essência de cada uma. Então, cada mulher vai ser mulher de uma forma, mas é como se fosse o resgate de uma conexão com quem você é de verdade nessa experiência do ser mulher. Então, do ser mulher branca, negra, indígena, mulheres que nasceram com vagina e útero, mulheres que já não têm útero mais, mulheres que não nasceram com útero, enfim, desde que você se identifique, se sinta mulher, então é importante se reconectar com o que isso significa para você. O que é ser mulher em você? Então, vivenciar de forma plena essa experiência, entender o que é essa experiência e poder, digamos assim, sentir prazer por ser mulher. Então, o sagrado feminino, ele valoriza muito isso. O ser mulher na sua completude, com tudo que isso nos traz, tanto aquilo que a sociedade valoriza, quanto aquilo que a sociedade não valoriza, mas que é importante para a gente. Então, essa é a ideia geral do sagrado feminino. Por isso que muita gente associa o sagrado feminino com o empoderamento, porque é essa ideia de valorização do ser mulher, com tudo que ser mulher traz, né? Com todos os amores e dissabores do ser mulher. Existem várias compreensões do sagrado feminino.
compreensões mais ligadas ao feminismo e ao empoderamento, compreensões mais ligadas a uma questão mais natural, do corpo, do sangue menstrual e etc. E a linha que eu trabalho abarca tudo isso, mas traz uma conexão do sagrado feminino com o sagrado masculino, como se não fosse possível conversar sobre um sem conversar sobre o outro, já que nós temos energia feminina e energia masculina dentro da gente. Mas daqui a pouco eu falo do sagrado masculino. Então, eu compreendo muito o sagrado feminino, além dessa valorização do ser mulher, do cuidado com o nosso corpo, né, de perceber todas as nuances desse ser mulher e, digamos assim, potencializar isso, valorizar isso, mas também olhar para o masculino dentro da gente e fora da gente, para poder entender ambos, né, de forma complementar. E entender que nós temos dentro da gente energias femininas e energias masculinas. E a gente precisa integrar esses dois polos até para poder potencializar o nosso ser mulher. Até para se entender também, né, Lina? Depois que Exatamente. Você aprende sobre o sagrado, que você tem o potencial masculino e você tem em grande parte, né, a maior parte, quando você é mulher, você é mais feminino do que masculino, né? E ao contrário também, quando você é homem, tem mais masculino do que feminino. Mas integrar isso, né, não trazer isso como um conflito, porque quando você entra em conflito com o masculino fora, com certeza você tem conflito com o masculino dentro. E a vice-versa. Se você não respeita a mulher fora, você não está respeitando a mulher que há dentro de você, né? E a minha forma de ver o sagrado feminino é mais... Eu sou muito... Adoro o lúdico, né? Eu sou mais romântica, assim, vamos dizer, pelo que eu... Assim, eu vou mais pela natureza, sabe? Mais pelo físico mesmo, por ser mulher, mas da gente ter vindo da terra... Sabe, da mãe natureza, da mãe Gaia, como muitos falam, né? A gente ter vindo da terra, das vísceras da terra, né? E a gente ser esse ser aqui feminino, que nutre, que acolhe, né? E que carrega no ventre mesmo um novo ser, né? Então eu vou mais por essa vertente mais... E com doçura com o masculino também. Uhum. Mas então... o sagrado feminino, ele integra, né? Ele abarca muito do que você traz. Quando a gente pensa, né, os princípios do sagrado feminino, o que esse movimento, digamos assim, estabelece, né, como orientação para a gente seguir? E aí, à medida que a gente vai entendendo esses princípios, essas bases desse movimento do sagrado feminino, a gente vai entendendo que está tudo conectado. Então, o que você traz, esse contato com a natureza, né, com Pachamama, com Gaia, são muitos nomes para falar dessa grande mãe, né, como mãe representação. Que é uma só. Exatamente, da natureza. Então, isso também faz parte, né? O que eu trouxe, assim, de princípios do sagrado feminino? Primeiro que o sagrado feminino, ele pode ser entendido como uma filosofia de vida. Então, não é uma coisa distante, o sagrado feminino é uma religião, o sagrado feminino é algo que eu tenho que seguir à risca, tem uma estrutura, tem uma instituição, não. O sagrado feminino é como você vive a sua vida. É no seu dia a dia, pequenos momentos de conexão para que você possa sentir o quão sagrada você é, o quão sagrado o seu corpo é. Então, no seu dia a dia, você pode sentir e viver o sagrado feminino como uma filosofia de vida, a partir daquilo que a gente for conversando. Mas lembrando sempre que você é sagrada. Ou seja, que o seu corpo, que a sua experiência, né, que ser mulher do jeito que você é, tá tudo certo. E é importante compreender isso, valorizar isso. Então, isso é começar a se conectar com essa ideia de sagrada. É um respeito a quem você é, quem você veio a esse mundo para ser. Uma valorização, né? Um auto-amor, né? Sim, vamos dizer assim. Exatamente. Um auto-amor, um autocuidado, uma autocompreensão e um autoconhecimento. Porque às vezes a gente acha que sabe quem a gente é, mas a gente ignora determinadas camadas, a gente esconde algumas coisas. Então eu compreendo muito o sagrado feminino e o sagrado masculino, na verdade, como uma grande jornada de autoconhecimento. Então, é uma reconexão, é uma valorização de tudo que você é. Como a gente chama luz
e sombra, ou seja, aspectos positivos que a sociedade diz massa e aspectos que a sociedade diz que é negativo, mas que às vezes não é bem por aí. Mas aqueles aspectos que às vezes a gente não quer olhar, a gente tem vergonha, mas que faz parte de quem a gente é também. Então, integrar tudo isso é entender que tudo isso faz parte do que a gente é. É necessário a gente conhecer e se conhecer. Então, pensar o sagrado feminino como uma jornada de autoconhecimento, como uma filosofia de vida, é pensar isso no nosso dia a dia. É pensar isso, digamos assim, sempre, né? Trazer isso para a prática, para a nossa vida mesmo. Outro princípio bacana que eu trouxe é justamente a conexão com a natureza, como você colocou. Quando a gente fala de sagrado feminino, a gente pensa o feminino dentro da gente, a gente pensa o feminino fora da gente, outras mulheres, e a gente pensa o feminino global, o feminino na Terra, né? Então, se conectar com a natureza é entender que se eu sou sagrada, tudo ao meu redor é sagrado também. O masculino é sagrado também. O feminino em outras mulheres é sagrado também. E o feminino da natureza também é sagrado. Então, eu sou parte do todo. Eu integro esse todo. Então, essa conexão com a natureza faz parte desse movimento de reconexão consigo mesma. Então, assim, se preocupar com a preservação da natureza, com o cuidado aos animais, né, com o que a gente come, com o que o lixo que a gente joga fora. Porque não existe lá fora, existe o planeta Terra. Então não existe fora do planeta Terra. Não se joga lixo na atmosfera. Tem o lixo no planeta Terra. Essas máscaras agora, né? Porque tá todo mundo divulgando aí já, cheio de máscara na rua. Estou jogando o lixo em mim, porque eu sou parte disso. Exatamente, Emília, você foi em cima. Se eu sou parte disso, quando eu agrido o outro ou a natureza, é uma agressão que eu faço a mim mesma. E a gente está começando a sentir os efeitos disso, né? Você vê que com a quarentena, o planeta Terra, ele melhorou. Então, assim, quando a gente conteve os seres humanos, a natureza começou a reagir positivamente, como se dissesse assim, ufa, eu consegui respirar. Então, imagina, né, o quanto vem de forma muito clara o que nós estávamos fazendo de ruim para essa natureza que era ruim para a gente mesmo. Automaticamente. Outro princípio que eu trouxe, diga. Oi? Automaticamente. Faço ruim para a natureza, é ruim para mim. Estou destruindo o meu lar. Perfeito. Está destruindo o nosso corpo, né? Existe o nosso corpo, mas o nosso corpo é um corpo que veio de Gaia e volta para Gaia, né? Porque é natureza, é perecível. Então, aquela agressão que eu faço à natureza, eu faço a mim também de alguma forma, né? Ao alimento que eu vou comer, que vem da terra, se essa terra está poluída, né? A poluição que a gente viu nos mares, que também vai poluir o peixe, os alimentos que a gente vai ingerir, né? A poluição no ar, é o ar que a gente inspira. Então, infelizmente, chega na gente. A gente precisa repensar, né, essa reconexão com a natureza. E como eu falei, o nosso corpo ele é perecível, o nosso corpo ele é natureza também. Então, quando a gente vive o sagrado na gente e o sagrado fora, quando a gente se reconecta com a natureza, a gente se reconecta com o nosso corpo. E que corpo é esse? Esse corpo de mulher. Como eu falei, tem várias formas de ser mulher. Tem mulheres que já não têm mais útero, tem mulheres que já não menstruam mais, né? Tem mulheres que não nasceram com útero. Tem várias formas de ser mulher. Mas vamos falar daquelas mulheres que menstruam, por exemplo, né? Hoje é o dia da visibilidade menstrual. O dia 28 de maio foi construído como Dia Internacional da Higiene Menstrual por uma ONG alemã para que se pudesse falar sobre menstruação. Porque menstruação por muito tempo foi tabu. Então, muitas de nós cresceu tendo nojo, cresceu tentando botar cheirinho, botar absorventes de plástico cada vez mais tecnológicos para disfarçar o nosso cheiro natural, com produtos, com sabonetes específicos e tal. Ou seja, toda, digamos assim, toda uma linha de produtos, né, industriais, com química, com plástico e tal, gerando muito lixo, né? Imagine quantos absorventes a gente não joga, e o absorvente de plástico é difícil de degradar. Quantos absorventes a gente não joga fora a cada ciclo menstrual? Então, o quanto de lixo cada mulher produz na menstruação? Tudo isso por quê? Porque foi ensinado para todas nós, se eu me incluo nessas, que a higiene menstrual é isso. É o tempo todo ficar limpa, ficar cheirosa, com toda essa química, com todo esse plástico. Então, na verdade, vamos aproveitar esse dia da visibilidade menstrual para falar o quanto o nosso sangue é sagrado, é precioso, é rico e é potente.
O nosso sangue menstrual é o sangue que estava preparando o nosso útero para receber um bebê, para nutrir uma vida. Então, se esse sangue podia nutrir uma vida, olha a potência de nutrição que ele tem. Além disso, né, esse sangue, ele nos conecta, quando a gente consegue, né, menstruar, sem tomar hormônio, sem tomar anticoncepcional, ele nos conecta à natureza, porque nós somos cíclicas quando menstruamos, assim como a lua é cíclica, assim como a terra com as estações é cíclica. Então, nós temos 4 fases, como a lua tem 4 fases, como a terra com as suas estações tem 4 fases. Então, quando a gente se conecta com o nosso ciclo menstrual, a gente consegue experimentar a ciclicidade da natureza. A gente consegue experimentar as mudanças em nós, como a lua muda, como a terra muda. Então, na fase pré-ovulatória eu sou uma, na ovulatória eu sou outra. Aí vem a TPM, que eu já falei que merece uma live só para falar de TPM, né? Vem a menstruação. E em cada uma dessas fases, nós somos uma diferente. Por isso que os homens dizem assim, meu Deus, as mulheres são loucas e complexas. Porque nós não somos as mesmas. Nós somos diferentes. E isso é natural, isso é normal. A Terra também é assim e muda. A Lua também é assim e muda. Então, entender o nosso corpo, como ele funciona, e honrar esse corpo desse jeito que ele é, entender que cada fase tem a sua potência, tem o seu lado bom, que a gente pode explicar em outro momento, é também viver o sagrado feminino. É não querer ocultar, não querer abafar ou esconder pedaços nossos, fases nossas. Ah, eu não quero menstruar nunca porque eu não quero ficar cansada, eu não quero sentir essa necessidade de deitar, de recolher, eu quero ser produtiva sempre. Mas ser produtiva é somente uma face nossa. A gente está negando outras faces. E a gente precisa, se desejar, viver o ser mulher como um todo, viver todas as fases. Mas é claro que isso é uma decisão de cada uma. E a gente respeita as escolhas das nossas irmãs. É apenas um convite para viver o ser mulher inteiro. E para entender no nosso corpo a ciclicidade da natureza. A ciclicidade que está ao nosso redor, mas que também está dentro da gente. Então a gente pode se conectar com esse poder desse sangue menstrual, que também pode ser uma live só para falar que poder é esse, né? Ou se der tempo eu falo mais. Mas a gente pode se conectar com esse poder e se conectar com a natureza, honrando o nosso corpo, honrando as nossas fases. E hoje é um dia maravilhoso para se falar sobre isso. Quando a gente escolhe uma outra forma consciente de menstruar, a gente produz muito menos lixo, a gente se conecta muito mais com a gente mesma e com a natureza. Então a gente pode substituir o absorvente de plástico por absorvente de pano, por calcinhas menstruais, pelo coletor menstrual. Então, tudo isso depois a gente pode colocar essas informações em posts, a gente pode divulgar o que é o absorvente de pano, mas existe, né? Nessa minha última menstruação, que a gente chama de lua, na minha última lua, eu menstruei no paninho, peguei esse paninho, botei num potezinho, deixei ele diluir em água, peguei essa água, imagine que nutriria um bebê, então essa água muito nutritiva, e reguei plantas. E as plantas vicejam, elas gostam dessa nutrição. É o que a gente chama de plantar a lua. Parece muito estranho para quem nunca fez e está ouvindo pela primeira vez. Nem sabe o que a gente está falando. Mas se você parar, se a pessoa parar para sair do contexto geral, vamos lá, vamos falar, igual eu falo, estou falando sempre da Matrix. Vamos sair da Matrix. É nessas horas que a gente sai da Matrix, sai daquele condicionamento geral que todo o comércio, toda a televisão, toda a mídia, né, coloca a gente. Vamos sair um pouquinho disso e começar a raciocinar por nós mesmos. Então, se um sangue menstrual nutre um bebê, traz um bebê à vida, né? Ele compõe toda uma fisiologia, né? Toda uma estrutura, né? Física, psíquica e tudo mais. Ele nutre naturalmente uma planta, por que não? Por que não devolver esse sangue para a terra, que é de onde nós viemos, né? Exatamente.
Plantar a lua é exatamente essa ideia. Ó, a Jaque tá falando aí, né? Achei o máximo. A Jana tá falando, achei o máximo plantar a lua. Então, plantar a lua é isso, né? É devolver o sangue para a terra que nos nutre, que nos dá o alimento, devolver toda essa potência de nutrição para essa terra. Né? E se a gente não pode fazer isso na terra de um jardim, né, no mato, alguma coisa assim, a gente pode fazer isso em casa, dentro de um apartamento, nas plantinhas que a gente tem, e as plantinhas adoram. Agradeço. E isso é uma forma de se reconectar consigo, com o ser mulher de forma plena e inteira. É um convite, né? Quem sentir no coração, né, pode fazer. Para quem fizer sentido, né? Para quem fizer sentido isso, né? Eu vi uma moça uma vez falando, eu não sei se isso procede, eu tô só. Ela falou que não teria tantas guerras se as mulheres plantassem a lua. Faz sentido isso, Nina? Faz? Isso é uma profecia Lakota, né, de uma tribo que diz o seguinte: no dia que todas as mulheres do mundo voltarem a devolver o seu sangue para a terra, os homens não vão precisar mais morrer nas guerras, porque quando a gente parou de devolver o nosso sangue, foram outros sangues que começaram a ser derramados, muitas vezes injustamente, né, para compensar isso. Então é um chamado para que todas nós possamos nos conectar com a nossa essência, nos conectar com a grande mãe, com a mãe natureza e nutrir essa terra de uma outra maneira, né, muito mais equilibrada, muito mais saudável e que cura a gente mesmo através do nosso sangue menstrual. Bacana. Vamos falar um pouquinho sobre o masculino agora e você dá sequência que você quiser. Tá ótimo, tranquilo. Então, o que seria o sagrado masculino? Eu já comecei a falar um pouco do sagrado masculino, porque na forma como eu trabalho, eu vejo muito o sagrado feminino e o sagrado masculino de maneira integrada. Então, tanto o sagrado feminino quanto o sagrado masculino representam convites para o autoconhecimento. Então, por mais que tenha a palavra sagrado, não se trata de religião, não se trata de uma instituição, nem tem dogmas rigorosos. Na verdade, cada mulher, cada homem, cada pessoa que se identifique com esse caminho, né, pode, digamos assim, aprender muito sobre si mesmo e se reconectar com a sua própria essência, ou seja, quem verdadeiramente essa pessoa é, por trás de todos os condicionamentos. Que pena que não pode ficar mais, demandas dos netinhos. Mas quem não menstrua e planta a lua pode se reconectar com a lua externa. A gente pode fazer uma live também só para falar sobre a menopausa, sobre a mulher anciã, porque muito essa bom. Mulher, ela tem outras potências, ela tem outras formas, né, de não só se reconectar, mas de potencializar a sua comunidade, porque essa mulher que não sangra mais, esse sangue que não sai, é um sangue que nutre ela mesma, é um sangue que ao invés de descer, ele sobe, e essa mulher se torna uma grande sábia e uma referência para outras mulheres. Então não existe fase ruim no ser mulher. Todas as fases têm a sua potência. Né, são honrosas, né? São valorosas. São boas, exatamente. Essa questão de... Mas voltando... Diga. Não, pode falar. Tá. Mas voltando ao sagrado masculino, né? Então, tanto o sagrado feminino quanto o sagrado masculino são convites para uma jornada de autoconhecimento, né? Então, quando a gente começa a falar de como esse caminho, como essa jornada acontece, os mesmos princípios que eu estava falando sobre o sagrado feminino também se aplicam ao sagrado masculino. Eu estava refletindo sobre isso outro dia. Por quê? O convite aos homens é o mesmo convite de viver o sagrado masculino, não como algo teórico, porque os homens são muito mentais e racionais, né? Eles gostam de falar, de discutir, de filosofar sobre, mas é importante trazer isso para o dia a dia. Então, quando o homem se relaciona com outros homens, com outras mulheres, com a família, com a sociedade, é importante que ele saiba quem ele é, que ele consiga respeitar a si mesmo para conseguir respeitar o outro. Inclusive conhecendo as energias do feminino dentro dele, para que ele possa honrar o feminino dentro dele e assim poder honrar outras mulheres, honrar suas filhas, suas irmãs, sua mãe, sua companheira, seus companheiros, enfim, porque todos temos masculino e feminino como energias dentro da gente. E quando a gente consegue reconhecer e equilibrar isso, a gente consegue equilibrar as nossas relações também. Então, pensar o sagrado, feminino, masculino como uma filosofia de vida serve para todas as pessoas. Assim como viver a reconexão com a natureza. Querendo ou não, foi a sociedade patriarcal
que acabou implementando um excesso de produtividade que acabou destruindo a natureza. Então, foi o excesso de produtividade, o excesso da energia yang em desequilíbrio que levou à destruição da natureza. Porque a natureza é o princípio feminino em evidência. Tem yang na natureza? Claro que tem. Mas a natureza, ela tem uma energia yin muito forte. Então, o feminino da natureza, de certa forma, da mesma maneira que o excesso do masculino nos homens levou à violência contra a mulher, levou ao machismo, também levou à destruição da natureza. Então, esse convite para se reconectar com a mãe natureza, que é mãe do homem também, é mãe de todos nós, é urgente, não só para mulheres, mas para os homens também. E para trazer um equilíbrio, né? Esse masculino deturpado fere eles mesmos. É isso que a minha intenção de sempre apresentar o sagrado feminino e masculino é isso, para as pessoas entenderem que fere elas mesmas. A sociedade está doente agora. Por quê? Sim. O patriarcado, né, que você fala, isso fere, está desacerbado, então isso fere no equilíbrio, né, da sociedade, da natureza e de tudo. Exatamente. O convite para viver a ciclicidade também é para os dois, porque as mulheres, elas são cíclicas de acordo com a lua. Então, a mulher muda, né? Durante um mês, ela é 4. E os homens são cíclicos, os homens também são cíclicos. Mas o ciclo do homem é diferente da mulher. A mulher, ela é circular, ela é de acordo com a lua, ela muda mais rápido e é mais perceptível. O ciclo dos homens, ele é mais longo, ele é mais espaçado, porque é um ciclo solar. Então, o homem muda conforme as estações. A mulher muda conforme a lua. Então, ambos têm ciclicidade, têm mudança, mas são mudanças diferentes. Enquanto a mulher ela é mais redonda, as mudanças são mais fluidas, são mais rápidas, são mais perceptíveis, o homem ele é um pouco mais linear. Então, as mudanças são mais sutis, são mais lentas, mas ainda assim, os dois são cíclicos e podem aprender com essa ciclicidade dentro deles. Como o humor dele muda conforme as estações. E isso é autoconhecimento. A mulher se autoconhece na sua menstruação, conhecendo a menstruação ou conhecendo como é que ela muda conforme a lua, mesmo as que não menstruam. E o homem entende como é que ele muda conforme as estações, mas ele muda também. Ele também Vou te fazer uma pergunta. Me veio aqui agora. Então, por isso que essa dificuldade para uma expansão da consciência? Do que? Dos homens? Dos homens. A mulher é mais cíclica, muda mais rápido, né? Os ciclos. Esse espaço tão longo, é por isso da tão resistência masculina, por isso é tão difícil eles mudarem. Sim. Então, eu nunca tinha pensado sobre isso, sobre se a mudança mais lenta dos homens tem a ver com essa questão da dificuldade de mudar. Como é que eu vejo a resistência do masculino? O que acontece? O princípio masculino, como eu te falei, a energia masculina, ela tem predominado, de um modo geral, na sociedade e dentro da gente. Tanto que mulheres, para conseguirem se afirmar no mercado de trabalho, na vida profissional, muitas vezes acabam exacerbando a energia yang dentro delas. Então, o princípio yang estava tão dominante que até as mulheres tinham que ser mais yang para sobreviver nessa sociedade. A minha história foi assim. Eu vivi no yang por muito tempo para conseguir construir uma carreira, para conseguir me firmar numa área tão fechada, tão dominada por homens que era o direito. E isso me adoeceu, porque era um excesso de yang dentro de mim. Eu comecei a me reconectar com yin há pouco tempo. Então, se até as mulheres estavam no excesso de yang, os homens também estavam. E esse excesso de yang, muitas vezes fazia os homens focarem só na mente, só no racional. E não vai para aqui, né? Mais importante. Isso, exatamente. O sentir, o acolher, tem muito a ver com a energia yin. Tem muito a ver com o feminino. Então, os homens muito mentais estavam bloqueando o sentir. Estavam se desconectando do sentir. Estavam, digamos assim, ocultando o feminino dentro deles, abafando esse feminino. E a expansão da consciência tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com algo mais subjetivo, com fé, com algo que transcende a lógica. Com sentir. Exatamente. Transcende a lógica, transcende o racional e não vem desse lugar daqui, vem daqui.
Então, a expansão de consciência, ela é um chamado que tem a ver com a reconexão também com o Yin. O Yin das mulheres, o Yin, a energia Yin feminina da natureza, o Yin nos homens. Então, muitos homens têm resistência porque eles não querem descer para o coração e eles não querem subir para algo que vai além da matéria, além do lógico, além do visível, além do racional. Então, daí a resistência. Porque eles não foram ensinados, e aí vem a questão cultural, eles não foram ensinados a sentir, a ser vulnerável, a chorar, e saber que está tudo bem, a se reconectar com o invisível, a ir além da lógica. Eles foram criados muito para não chorar, para resolver, para ser provedor, para trabalhar, para cuidar das coisas da matéria, do raciocínio, da lógica, reprimir as emoções. Então essa cultura, né, patriarcal, machista, que oprimiu as mulheres, também oprimiu os homens. Porque não os ensinou a sentir, a expressar sentimentos, sensações, emoções, a se conhecer e a poder ser homem de forma inteira também. Porque se a gente fala que é importante ser mulher em todas as suas fases, é importante ser homem com tudo. Não só ser o arquétipo do masculino que a sociedade impõe. Esse arquétipo de forte, provedor, não chora, só trabalha, só é racional, só joga futebol, não mostra fraqueza, se encontra com os amigos só para falar de coisas, digamos assim, externas, para discutir política, religião, futebol, para falar de coisa boa, para tomar uma, mas não encontra com seus amigos para falar dos seus problemas, dos seus sentires. Imagine um homem falando com outro homem que tem problemas, disfunções sexuais, que tem um problema. Isso jamais, isso é mostrar que eu não sou homem, é um atentado à minha masculinidade, à minha virilidade, quando na verdade eu não preciso falar sobre isso. Porque disfunções sexuais, ninguém está livre de ser acometido disso, né? De ter, às vezes, questões emocionais que não fala e repercute no sexo. E aí esse homem não consegue ter o mesmo vigor, ele não entende por quê. E é uma questão psicológica, é uma questão emocional que está travando ele. E ele precisa falar sobre isso. Mas às vezes ele não tem E por causa disso, Nina, eu acho que tem uma estatística aí que fala que os homens morrem muito antes das mulheres, né? É raro o caso que os homens ultrapassam as esposas, por exemplo. Tem muito mais viúva do que viúvo. Justamente por isso, porque os homens reprimem tanto. Isso adoece. E diminui o tempo de vida por reprimir, né? Sim. Existem vários fatores, né, do ponto de vista científico, que reforçam essas estatísticas, porque de fato é real. A expectativa de vida das mulheres é maior que a dos homens. São múltiplos os fatores, mas a gente pode pensar por esse caminho, né, que não olhar para as emoções gera questões do corpo físico, né, e essas questões podem levar a complicações maiores. Por isso é que o quarto princípio dessa ideia, né, de sagrado feminino, sagrado masculino, que são os mesmos, é a sacralidade e a conexão com o corpo. É entender, olha, meu corpo é sagrado, então eu preciso olhar para tudo que traz esse corpo, todas as questões que ele traz, não só como uma doença do corpo físico, mas pensar o que está por trás disso. E quando a gente fala de sacralidade, aí vem um outro assunto bem importante e polêmico, que é como homens e mulheres lidam com o sexo, com a energia sexual. Né? Por quê? Porque quando a gente fala sobre isso, muitas vezes as mulheres vão para o lado emocional e os homens vão para o lado carnal, físico da coisa. Tanto que tem aquela obra, né? Homens são de Marte e mulheres são de Vênus. Porque tem muita coisa de forma diferente, inclusive o sexo e as energias sexuais. Então, o que acontece? Entender que o nosso corpo é sagrado é importantíssimo para entender como eu toco esse corpo, como eu permito que o outro me toque. E isso vale tanto para mulheres quanto para homens. Para que as mulheres se sintam seguras de colocar limite e entender que elas não precisam estar à disposição dos homens, não precisam fazer tudo o que eles querem para agradar. Né? Muitas mulheres, infelizmente, às vezes sentem que precisam agradar seus parceiros, e é importante saber dizer não, colocar limites, respeitar esse corpo, e os homens também precisam entender esse corpo como sagrado, e entender que ao se relacionar com outra mulher, tem uma troca de energia muito grande ali acontecendo, né? E essa energia que ele troca com a outra mulher fica nele por um tempo. Então, se ele sai transando por aí loucamente e a sociedade estimula isso, a cultura estimula isso, ele tá trocando energia com muita gente e pegando muita energia. E isso às vezes traz uma confusão que ele se perde.
ele se perde dele mesmo. Então, entender a sacralidade dos corpos é entender que o ato sexual vai além de uma experiência carnal e física. O ato sexual é um ato de muita potência, tem muita troca energética. E quando eu entendo que meu corpo é sagrado e o corpo do outro é sagrado também, e isso não tem nada a ver, repito, com religião, eu entendo que eu preciso cuidar do meu corpo, cuidar do corpo do outro, independentemente se eu sou homem ou sou mulher, se o outro é homem, se o outro é mulher, enfim. Quando existem dois corpos juntos interagindo, eu preciso entender e respeitar o sagrado em mim para entender e respeitar o sagrado no outro também. Com certeza. Com certeza, isso aí também. Acho, concordo totalmente, é isso aí. Né? Então, o último princípio, que também se aplica a homens e mulheres, é a ideia da sororidade, a ideia dos grupos. Nos últimos dias eu tenho falado muito lá no meu Instagram, o Sagrado Feminino Bahia, sobre a importância das rodas. As rodas de homens e as rodas de mulheres. Mas por que, Nina, separado? Não é porque homens e mulheres não possam estar juntos. Lembrando que quando eu digo homens e mulheres, são pessoas que se sentem, se identificam como homens e como mulheres, né? Não tem uma restrição biológica, não precisa ter útero para participar. Mas rodas de homens e rodas de mulheres significa o quê? Momentos em que eu vou me encontrar com pessoas que têm as mesmas experiências que eu e eu vou me sentir à vontade para trocar, para compartilhar. Então, em rodas de mulheres, a gente fala sobre nossa menstruação, as dores e os dissabores e os amores de menstruar. A gente fala sobre sexualidade, a gente fala sobre os nossos medos, né? Enfim, a gente é um espaço de cumplicidade, de intimidade, para que a gente possa ver que nós não somos as únicas a passar por aquilo. E a gente possa aprender com as experiências umas das outras. E assim a gente possa apoiar umas às outras, desmistificando aquela ideia de que mulher é invejosa, de que mulher quer roubar o da outra, de que mulher quer passar a perna, né? Então, a mulher, ela precisa também entender que ela tem apoio em outras mulheres. E isso é sororidade. Isso é a ideia de estamos juntas, podemos nos apoiar e nos incentivar. E isso serve para os homens também. É a ideia de irmandade. O termo sororidade para as mulheres surgiu porque já se falava muito da irmandade dos homens. Ah, os homens é que são amigos, a amizade dos homens é que é verdadeira, a mulher não, que a mulher é fofoqueira, é isso e aquilo. Então, para desmistificar essa ideia de que a mulher é fofoqueira, é inimiga uma da outra, se criou o termo sororidade, para dizer que nós também somos irmãs e podemos nos ajudar. E os homens? Tem irmandade entre eles? Tem. Mas muitas vezes essa irmandade dos homens, como eu falei, é para tomar uma cerveja e discutir futebol. E a gente precisa, né? Eles precisam criar um espaço para que eles possam falar sobre tudo. Mostrar a sua vulnerabilidade. Né? Abrir o coração. Parar de adoecer, né? Essa questão aí, a mídia colabora muito para isso aí, dessa separação feminina. Você não concorda comigo? Novelas. Você vê novela, só bota uma mulher contra... acho que eu não consigo me lembrar de ver uma mulher que apoia a outra nas novelas que eu já assisti na vida. Então, assim, você vê, a separação já começa ali, uma competição. Como que isso influencia real na nossa vida, né? Não olha para uma amiga com amor mesmo, com aceitação, é sempre aquela competição. Mesmo que seja subconsciente, seja inconsciente, né? Mas você vê sempre aquela competição, quem é mais bonita, quem é mais... Não, cada um tem sua beleza, cada um tem sua forma de ver e de enxergar o mundo, né? Exatamente, exatamente. Então é muito rico, a gente só cresce quando se junta. Seja em rodas de mulheres, seja em rodas de homens. Então, assim, os homens precisam criar um espaço para que eles possam falar. Imagine que tem um homem, sei lá, casado há muito tempo, ele está passando por problemas no seu casamento. Imagine ele poder falar com outros homens que vão conversar seriamente com ele. Ao invés de ficar dizendo, meu irmão, já foi, já deu, esquece isso aí e tal. Ao invés de estimular ele a desistir, mas conversar mesmo. Poxa, o que está acontecendo? Vamos olhar para isso, vamos entender isso, para poder salvar aquele relacionamento, para poder ver o que tem que mudar e crescer.
Então, assim, os homens, quando se abrem, né, e se ajudam de verdade, eles podem crescer muito. Assim como as mulheres também, quando se ajudam, se apoiam e se abrem, podem crescer muito. E a gente está numa era, e essa quarentena veio para mostrar isso, que não é mais a era do individualismo, é a era do coletivismo. A gente pode até caminhar muito sozinho, mas a gente vai muito mais longe quando a gente tem apoio, parcerias. Olha quantas parcerias estão surgindo, né, online, pessoas que estão distantes nesse ambiente de quarentena. Então, exatamente. Então, o caminho é esse. Né? O universo está nos mostrando que o caminho é das parcerias, é do coletivo, é das ajudas. Tanto de mulheres entre mulheres, de homens entre homens e de mulheres entre homens também. Todo mundo junto. Esse Tem um é o verdadeiro comentário convite. interessante aqui, Nina. Olha aí. Desde os mitos gregos... Você viu? Aqui, da Regiane? Desde os mitos gregos, há disputa entre as mulheres. Acredito que seja estratégia do patriarcado. Exatamente, ela tocou num ponto perfeito. Agradeço pelo comentário. Porque foi uma estratégia do patriarcado, digamos assim. Vou voltar um pouquinho para explicar sobre isso. O que acontece? Houve um tempo, mas há muito tempo atrás, que as sociedades eram matriarcais. Ou seja, a liderança era feminina, mas não porque a mulher fosse melhor do que o homem. Não eram machismos avessas. Mas a gente tinha uma figura de poder que era feminina, e essa figura mantinha a harmonia de todo mundo, homens e mulheres. Não tinha essa opressão do masculino. Não é porque a mulher estava no poder que o homem era inferior. Não. Eram líderes, mulheres, que mantinham a harmonia e integravam feminino e masculino. Mas a liderança era feminina. E as mulheres eram muito unidas, tinham muito poder, porque elas acessavam o poder do seu ventre, do seu útero. Então essas mulheres eram muito intuitivas, eram essas mulheres que traziam conselhos e guiança para toda a comunidade, e as comunidades prosperavam. Então quando o patriarcado veio e quis assumir, ele precisou, digamos assim, sobrepujar e apagar esse poder das mulheres. Então ele precisou desmantelar, desintegrar esses grupos de mulheres, porque unidas elas tinham tanta força que elas eram uma ameaça ao patriarcado. Não é à toa que a gente teve a perseguição às bruxas. E quem eram as bruxas, se não mulheres sábias? Mulheres que sabiam usar as ervas, mulheres que sabiam curar as outras pessoas sem precisar de remédio. Então essas mulheres que tinham esses conhecimentos, que sabiam curar, né, que sabiam mexer com as ervas, que sabiam, digamos assim, mexer com o invisível, com o transcendente, que no fundo era só uma conexão muito grande com elas e com Gaia, mas essas mulheres que conseguiam lidar com coisas que os homens não entendiam, essas mulheres eram uma ameaça. Porque era uma ameaça ao poder masculino. Então precisava calar essas mulheres, queimá-las como bruxas, desarticular os grupos de mulheres, para que elas juntas não tivessem tanto poder. E aí essa ideia, né, de que mulheres competem, de que mulheres são invejosas, botando umas contra as outras, são uma estratégia justamente para que essas mulheres não se reunissem e não resgatassem seu poder. Isso é uma forma de... Igual acontece hoje, né? De um outro ponto de vista, mas se você parar para pensar bem, a sociedade separada totalmente. Porque quando separa, gente, tem controle. Aí vamos voltar para a Matrix. Quanto mais você separa a sociedade, quanto mais você separa a família, né? Quanto mais você separa a estrutura familiar, filho ser revoltado com mãe e criar separação mesmo, geral. Controle. Exatamente. Perdemos para o controle. Perdemos para o medo. Exatamente. A ideia por trás, não só do sagrado feminino, do sagrado masculino, mas por trás da própria existência, da própria criação, é a unidade. É a ideia de que todos somos centelha divina. E quando eu digo divina, não é de um Deus, o Deus católico, o Deus cristão, não. Divina no sentido de uma origem, de algo que é maior do que a gente. Então, cada um de nós é uma centelha divina. Então, assim, eu tenho uma centelha, você tem outra centelha, vimos da mesma fonte. Por isso é que todos somos um. Então, a ideia de separação é para nos afastar dessa integração, da unidade. Exatamente. E essa separação nos faz perder a consciência, nos cega. Aí vem a ideia trazendo da Matrix. A Matrix foi criada para que a gente viva numa ilusão, para que a gente não saiba do poder que a gente tem enquanto indivíduo e enquanto coletividade. Porque se a gente resgata o nosso poder,
Ave Maria. Aí não vai ter mais controle, não vai ter mais corrupção, corrupto, não vai, porque a gente vai reivindicar o poder e a gente vai transformar e a gente vai ameaçar quem hoje tem um poder mais real, o poder da matéria, né, do dinheiro, da política, alguma coisa assim. Porque a gente vai resgatar o nosso poder que é muito original, né, o nosso poder divino, que na verdade é o poder de sermos quem somos e não ter um melhor do que o outro, não ter mais Isso. opressão e desigualdade. Isso. Então, isso é tanta transformação. A gente acabar com a desigualdade, né? A gente viver de forma harmônica e tudo mais, que isso ameaça quem está se beneficiando com a separação, com a desigualdade, com a opressão. Exatamente, falou tudo. O importante, gente, que a gente precisa se antenar é que somos unidade, somos Deus em ação. A gente tem Deus dentro da gente. Deus não está lá no céu, não. Deus está aqui dentro do nosso coração, dentro da nossa corrente sanguínea. Tem estudo científico falando sobre isso. No meu Instagram tem aqui um vídeo explicando sobre isso, que Deus está na nossa corrente sanguínea, no nosso DNA. Então, quando a gente afasta dessa unidade, igual a Nina falou, quando a gente afasta dessa unidade, a gente entra na dualidade, a gente para de ter essa conexão. A gente perde, porque a gente perdeu o amor em essência. Exatamente. Simples assim. O amor é o caminho. Inclusive, o amor é a maior cura até contra o coronavírus, né? Quando a gente fala aí da realidade concreta. Por que isso? Cientificamente também se explica. Quando você sente o amor, a sua vibração, que pode ser medida em hertz, essa vibração ela eleva. Então, quando você eleva a sua vibração, sentindo o amor, não tem espaço para o medo. E essa doença, esses vírus, ele tem uma vibração muito baixa. Então, se você eleva a sua vibração, você não conecta. Você não manifesta aqueles sintomas, né? Aquela questão toda que a doença traz. Porque toda doença é uma oportunidade de expansão da consciência e de aprendizado. Então, a gente adoece quando a gente está precisando, de alguma forma, integrar alguma coisa, aprender alguma coisa, expandir, compreender melhor alguma coisa. Mas se a gente opta pelo caminho do amor, da elevação da consciência de uma outra maneira, a gente não precisa co-criar, construir uma realidade pesada pra gente. Então, o amor, resumindo muito, o amor, ele é o antídoto para o medo. E o medo nos adoece. Então, se a gente vibra no amor, a gente fortalece a nossa imunidade. O amor é o poder, né, Nina? Exatamente. O medo, ele tem uma vibração de mais ou menos 50 Hz. E o amor tem 528 Hz. Eu coloco sempre em todas as lives a frequência de 528 Hz. Para ficar uma coisa bem amorosa mesmo, para trazer essa energia para todo mundo que entrar na live. E para a gente também. Claro. Com certeza. Então, de um modo geral, o básico do que eu queria falar, tem mais coisas sempre, né? Porque eu estudo muito, pesquiso muito, gosto de ler muito, gosto de aprender sempre muito e passar muito conteúdo. Mas eu quero saber se você tem mais alguma pergunta, alguma coisa específica que você queria perguntar sobre sagrado feminino, sagrado masculino, para que eu possa responder de forma mais direcionada. Isso. Vamos falar em fisiologia, no nosso físico, assim, pelo lado da ciência. Quanto por cento a gente tem de masculino e quanto por cento é o feminino? Porque tem muita gente que tem dúvida, não entende por isso, por alguns detalhezinhos. A ciência prova isso como? Então, na verdade, não tem uma porcentagem, né? Quando a gente fala de feminino e de masculino. Porque cada pessoa vai manifestar isso de uma maneira. A melhor forma da gente entender o quão feminina nós somos, o quão masculina nós somos, é através da observação do nosso comportamento, das nossas características. Porque quando a gente fala de energia, né, por mais que a gente possa medir energia em hertz, as energias do feminino e do masculino, elas se manifestam através das nossas ações, do nosso comportamento, até se manifestam na linha do corpo físico. Quem vai trabalhar um pouco mais com isso é a Ayurveda, né, outras linhas. Né? Na linha que eu trabalho, que é um pouco mais da energia mesmo, a gente percebe essa energia, sobretudo através, por exemplo, do mapa astral, através dos comportamentos. Mas para ser um pouco mais prática, eu vou falar de comportamento. Então, quais são os comportamentos tidos como femininos e tidos como masculino? Lembrando que a gente está falando de energia. E as próprias mulheres podem manifestar ambos os tipos de comportamento. Quando eu falo de energias masculinas, eu estou falando de pessoas mais proativas, pessoas mais objetivas, racionais, pessoas que tendem a expandir, a ser mais para fora,
a ser mais expansivas, que a gente chama de pessoas mais solares, porque o sol é um arquétipo, é uma representação. Quando eu falo de arquétipo, eu estou falando de representação, de uma imagem que traz características que nos ajuda a nos entender. Então, o sol tem uma representatividade masculina, né? Então, são pessoas mais focadas, mais realizadoras, mais lineares, né? Então, essas características são mais da energia Yang, são mais do masculino. Então, aquelas mulheres que são, assim, líderes, que são muito proativas, que são muito de realizar, que são objetivas, que são pragmáticas, essas mulheres têm uma energia Yang mais forte. Existe uma fase do mês em que todas as mulheres estão assim, que é a fase pré-ovulatória. Então, mesmo as mulheres que não tendem a ser assim, tem uma fase que elas estão um pouco mais. Mas tem mulher que tem característica de personalidade essas. Então, vocês percebem que essas mulheres têm uma energia Yang mais forte. E, às vezes, essas mulheres estão com essa energia tão forte que geram desequilíbrio. Então, elas se tornam autoritárias, mandonas, impõem, quer que tudo seja do jeito dela, né? Atropelam as coisas. Então, aí você vê que tem um desequilíbrio, que essa energia Yang ela está em excesso, né? Por outro lado, quais são as características Yin? Essas características do comportamento mais feminino. É a ideia de acolhimento, de recepcionar, de cuidar. Então, enquanto o homem é mais ativo, a mulher é mais tranquila, está um pouco mais passiva. Passiva não quer dizer que se submete a qualquer coisa, né? Vamos trocar essa ideia aí para não pensar que... positivo, tá? Na visão positiva. Passiva no sentido de que ela tá tranquila, ela tá de boa. Enquanto o homem tá lá, muito ativo, querendo fazer um bocado de coisa, ela está um pouco mais tranquila. Essa ideia do cuidado, do acolhimento, tem a ver com a energia Yin, a subjetividade, a mulher é mais imaginativa, ela é um pouquinho mais dispersa. Só que a gente tende a pensar que essas coisas são ruins. Porque tudo que é feminino, a sociedade ensina a gente a achar que é ruim. Mas essas coisas têm muita potência. A subjetividade é potência para a criatividade. Para a gente poder imaginar, inclusive, coisas novas, criar, inventar. Então, a subjetividade ela é muito importante. A emoção, olha o sentir aí. A emoção e o sentir são da energia Yin. A ideia de recolher-se, de ir para o interno. Por que que a gente está sofrendo tanto com a quarentena? Porque a nossa cultura e a nossa sociedade está com energia Yang desequilibrada. Então, a nossa sociedade empurrava a gente para fora, para produzir o tempo inteiro, para não se recolher, não se interiorizar, mas sim ir para fora, expandir, ir para ação, realizar, fazer muita coisa, ser produtiva. Então, quando vem a quarentena e nos obriga a entrar em contato com características da energia Yin, olhar para dentro, se recolher, se tranquilizar, sentir, porque quando a gente está sozinho, não tem o que distrair, a gente começa a olhar para cima, não tem jeito, a gente começa a sentir um bocado de coisa. E a gente não foi ensinado a lidar com isso, a lidar com tantas emoções, com tanto sentimento. Então a gente está sendo obrigada a entrar em contato com a energia Yin, naturalmente, ou seja, na tora. Homens e mulheres aprendendo o que é sentir, o que é lidar com sentimento, o que é se recolher, o que é se interiorizar, o que é aprender a se acolher e acolher o outro, porque está todo mundo muito sensível. Então tá muita gente, às vezes, sendo crise. Então a gente precisa se cuidar e cuidar do outro. Isso é feminino. Isso é puro feminino. Então foi muito tempo, amiga. Eu vi um vídeo hoje de uma senhora do canal no YouTube, excepcional. Chama... Ai, meu Deus. Eu vou lembrar o nome do canal. E ela falando que e tudo que está acontecendo agora é um chamado da Mãe Divina. Então você está falando isso aí, casou totalmente. O nome do canal é Libera a Trombeta, gente. É sensacional. A senhora deve ter uns 70 e tantos anos, mas nunca vi tanta sabedoria numa pessoa só. Então ela falou que é um chamado da Mãe Divina. Por isso que está todo mundo recebendo essa mexida, porque o patriarcado dominou durante muito tempo, era tudo fora, fora, fora. Agora é o chamado a mãe, amor, dentro, olhar para dentro. Lindo isso, Nina, adorei. Não, com certeza. É como se a gente estivesse recebendo um grande chamado para o equilíbrio.
tanto o universo, né, como cada um entender, a natureza, o universo, o divino, Deus, enfim, como a pessoa entender isso que vai além da matéria, que vai além da gente, é um grande chamado que a gente está recebendo para quê? Para o equilíbrio. Vivemos tanto tempo na energia yang, externa, solar, expansiva para fora, que vem uma força maior do que a gente nos obrigar a entender e a vivenciar um pouco a energia yin. O recolhimento, o interno, o sentir, o cuidar de mim, o cuidar do outro, a recepcionar, essa coisa mais passiva, mais tranquila de recepcionar, essa coisa mais lunar, que é mais de dentro, que é mais da sombra, que é mais da escuridão. E entender que nada disso é ruim ou errado. É um outro lado, é uma outra potência. E quando a gente aceita e acolhe, vem muito poder disso também. Porque existe muito poder na luz, no sol, na energia yang, mas também existe muito poder na sombra, na energia lunar e no feminino. E quando a gente vivencia os dois, a gente integra e aí a gente explode. Porque a gente explode em completude, equilíbrio e integração. Aí não tem medo, tem só amor. Não tem medo. Integrou, uniu. Exato. Lindo, lindo. Nina, a gente tem pouco tempo, mas eu acho que, como eu comecei a live mais tarde, acho que tem uns 6 minutos ainda. Tranquilo, eu tô tranquila. Eu já falei o que eu precisava. Você já encerrar também, né? quiser marcar outro tema, porque em 6 minutos não sei se você consegue falar sobre alguma outra coisa, mas se você quiser encerrar, você fica a seu critério, você que sabe. Tá. Então, eu acredito o seguinte, né? A gente pode encerrar dizendo que não encerramos por aqui. O caminho do sagrado feminino e do sagrado masculino é um convite muito especial para homens, mulheres, pessoas, e isso daqui é só o começo. A gente falou um pouquinho do que é o sagrado feminino e o sagrado masculino, mas tem muitos temas específicos do sagrado feminino, temas específicos do sagrado masculino que merecem. Então, merece uma live para a gente falar sobre menstruação, merece uma live para a gente falar de arquétipos do feminino, merece uma live para a gente falar só sobre o sagrado masculino, falar com os homens. Né? Como é que a gente constrói uma nova cultura do masculino, um masculino mais saudável, né? Uma live para a gente falar das anciãs, das mulheres que não menstruam, mas que têm muita sabedoria e muito poder. Então tem tanta coisa para falar que realmente merece outras lives com temas mais específicos. E eu faço esse convite, né, para cada pessoa que nos assistiu aí de acompanhar, né, sobre espiritualidade, autoconhecimento, os seus posts, né, sobre sagrado feminino e sagrado masculino, as rodas, as crianças, a sexualidade sagrada, né, lá no Sagrado Feminino Bahia, as meditações do feminino e do masculino, lá no Hipnoterapeuta. Então, assim, é um convite para que a gente possa caminhar juntos, juntas, enfim, cada vez mais nesse caminho que dura uma vida. Ah, Nina, você já está pronta? Você já está curada? Não estou curada, gente. Estou no início da minha caminhada, compartilhando um pouquinho do que eu sei e aprendendo muito com cada pessoa, porque é uma caminhada de uma vida. Então, a gente está sempre caminhando para o nosso autoconhecimento, para o nosso crescimento. E quando a gente faz isso, trocando, interagindo, é muito mais rico e a gente vai muito mais longe. Então, eu quero encerrar fazendo... né? E ajuda a equilibrar o masculino e o feminino. Que, com certeza, todos nós estamos em desordem nisso aí. Né? E quanto mais a gente se trata do assunto, quanto mais a gente medita, eu sou homem, vou meditar em cima, então, do sagrado feminino, que aí vai trazer um equilíbrio para mim, vai trazer o feminino de volta, né? Eu vou tomar um banho de lua para trazer o equilíbrio do feminino de volta, eu vou andar descalço na terra. Então, tem toda uma forma simples e linda de trazer o feminino de volta, que é isso que é o grande chamado aí, né? Para as mulheres também que sentem o masculino muito exacerbado nelas, vão conectar, abraça uma árvore. Gente, não tem mal nenhum em abraçar uma árvore. Tem mal em você ficar focado no fora, no querer coisas fora que não vão preencher o vazio que tem dentro. Tudo isso que a gente está falando aqui vai preencher o vazio existencial. Perfeito. O equilíbrio é a chave, é fundamental. E sabe o que me ocorreu agora, Emília, que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer sagrado feminino para homens, para falar para os homens sobre o que acontece com as mulheres.
Amei. Sagrado masculino para as mulheres, para falar para as mulheres como é a realidade dos homens. Então a gente faz essa troca para promover uma compreensão, né? Para que homens possam compreender mulheres, mulheres possam compreender homens, e assim a gente possa criar um ambiente de mais harmonia. Porque quando a gente compreende o outro, a gente se compreende mais, a gente acolhe, aceita mais, trabalha a tolerância e tal, e a gente cresce também com isso, né? Então fica essa proposta, sagrado feminino para homens e sagrado masculino para mulheres. As próximas lives já estão marcadas. E da gente. Ô, meu amor, muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer a todo mundo que veio participar dessa live, que eu amo falar desse tema. Falar de um tema assim, Emílio, o que te preenche? Eu amo falar sobre esse tema, sagrado masculino e feminino. Então, gratidão, princesa, por essa presença aqui, honrosa, viu? E eu só agradeço a Deus por ter te conhecido e colocado no meu caminho. Tá bom? Oh, é recíproco, viu? Tudo isso é muito recíproco. Gratidão a todo mundo que participou. Gratidão, Emília, por esses convites, que são estímulos. E perceba que o tema pode ser o mesmo, mas a live nunca é igual. A gente fala de outra coisa, vai por outros caminhos, porque realmente tem muita coisa para falar, né? Então, nenhuma live é igual a outra, mesmo que o tema seja igual ou parecido. Estou muito grata, muito feliz, muito honrada. 16 segundos. Um beijo. Tchau, querida. Vamos marcar a próxima live. Tá certo, pode deixar.